linfócito T, tá? Ele está presente, ele é o agente, ou ele chama outras células inflamatórias para produzir a inflamação, ou citotoxicidade, e pode haver sobreposição ou sequenciamento das reações. Tá? Ou seja, o linfócito está partida por uma alteração, ele continua a alteração, se você não consegue, né, acabar com aquele antígeno, né, com aquele agressor, ou você pode começar dali e passar para outra, aí é outra reação. Tá? Então aqui é só para lembrar, né, que é tipo 1, 2 e 3 é mediada por anticorpo, né, seja IgE ou IgM-IgG, né, aqui os dois participação do complemento, mas o tipo 4 ela é mediada por célula, né, pelo linfócito T. Tá? Então, até pouco tempo, né, o único que participava do tipo 4 era o linfócito T. Tá? Hoje em dia, a gente sabe, muito mais por conta das reações das farmacodermias, tá? Essa foi subdividido a hipersensibilidade do tipo 4 em tipo 4A, B, C e D. Ou seja, o linfócito T é o fármaco, né, que é a medicação, né, é captada pelo apresentador de antígeno, é apresentado ao linfócito T, o linfócito T é sensibilizado, ele vai liberar citocinas que vão atrair outras células específicas para cá. Tá? E aí pode ser monócito, que é tipo A clássica, né, o eosinófilo, né, a célula CD4, CD8, que é citotóxica, tá? E neutrófilo. Então, mais uma vez, seja até o final do ano, vocês têm que aprender. Tá? Só que aqui, na tipo 4, o antígeno, ele é o apiteno. Tá? Então, lembrar que o apiteno é uma célula, é um antígeno incompleto. Ele não é capaz de desencadear uma resposta imune. Então, é necessário que ele entre na epiderme e que ele vá se ligar a uma proteína do hospedeiro, que chama-se proteína carreadora. Então, o apiteno com essa proteína só forma-se um antígeno completo e aí, então, ele vai ser capaz de disparar a resposta imune. E aí, então, ele vai ser captado pela célula apresentadora de antígeno, por cada célula de Langerhans, né, vai levar lá no linfonodo, o linfonodo vai sensibilizar o linfócito T e dependendo do antígeno ou da expressão que tiver, tá, ele vai se transformar numa célula T efetora e uma célula T de memória que vai ficar circulando no sangue até uma segunda exposição. Tá? Só que, como eu falei aqui, tá, aqui depende da citocina, depende do antígeno, depende do fator. Tá? Então, quando passa aqui para aqui, vai depender se essa célula apresentadora de antígeno, ela vai estimular o braço TH1, tá? Que vai fazer com que haja uma melhor fagocitose, né? Vai aumentar a fagocitose, e aí a gente vai ter a clássica tipo 4, clássica, né? Tipo 4.1, tá? Ele pode ter o eosinófilo, tá? Então aí ele vai mediar uma reação tipo 2, né? E aí ele vai atrair eosinófilo, e aí a gente vai ter uma reação tipo 4B, ou ele pode ainda ir direto ativar o linfócito T CD8, que é o linfócito T citotóxico, tá? E aí ele vai destruir aquela célula. Então, ação direta de destruição. Esse aqui é o tipo 4C. Tá? Então, eles vão ficar lá circulando até que haja uma nova exposição. Tá? E aí, com essa nova exposição, os linfócitos de memória vão ser ativados. Se ainda tiver algum linfócito efetor, ele vai agir e com isso cada um vai liberar o seu perfil de citocina, causando um processo inflamatório. Tá? Como qualquer reação de hipersensibilidade, né, a gente tem uma fase inicial de sensibilização, que é até aquela que forma o linfócito sensibilizado, tá? E à medida que esses linfócitos ficam circulando e vão reagir com uma segunda exposição, nós vamos ter já a fase efetora. Tá? Então, vamos começar com a tipo A, tipo 4A, que é a tipo clássica, né? Que é a reação mediada por TH1, e a clássica
reação de contato, granulomatose ou tuberculina. Professor, o que são os KCs? ABC? Célula de representação? Aonde? KCs. As células que... Aqui em cima? É. Queratinose. Ok. Tá? Então, gente, eu tô falando tudo, tá? Que até eu já percebi. Gente, coisa horrível. Agora depois disso. Só ver o que eu. Bom, olha só. Então, a tipo 4A, ela tem essas as chamadas variantes, que é a de contato, tuberculínica e granulomatose. Elas vão se diferenciar de acordo com o local onde esse antígeno é aplicado, vamos dizer assim, ele é sensibilizado, e o tamanho e a intensidade da reação. Então, o teste de sensibilidade de contato, ela dura 48, 72 horas, a tuberculínica também, e a granulomatose dura um tempo mais. Tá? Então, vamos começar com a hipersensibilidade de contato. Então, é caracterizada pela presença de reação eczematosa no ponto de contato com o antígeno. Lembrar que, nesse caso também, o antígeno é um epitélio. E aqui, o ponto de contato, o antígeno, ele é epicutâneo. Então, ele é colocado, né, aqui na pele, é epicutâneo, e aí ele vai dar a reação hipersensibilidade de contato. Então, vamos lá no nosso esqueminha, o apiteno, ele entra na epiderme, se associa a uma proteína carreadora, forma um antígeno completo, vai captado pela célula de Langerhans, a célula de Langerhans vai lá no linfonodo para estimular o linfócito T, e aqui no caso vai ser o linfócito do braço, né, TH1, né, e aí com a formação de interferon gama e TNF. Tá? Essa substância, o interferon e o TNF, vão lá no macrófago e vão estimular a sua capacidade no queratinócito e vão produzir vai melhorar a capacidade fagocitária dele. Então aqui vai estimular, e aqui, como qualquer reação, né, a primeira, sempre tem a IL2, que ela faz um ativo o outro, sempre que há essa relação. Então, tem mais TNF para estimular o macrófago e estímulo do queratinócito. Com isso, vão liberar citocinas pró-inflamatórias e expressar moléculas de adesão para que esses linfócitos tenham, esses macrófagos sejam mais ativados e que chamem outras células a campo. Linfócito T, macrófago, tá? Linfócito T, esse aqui, macrófago e neutrófago, tá? Tá? Isso aí, fala mesmo porque tá horrível meu pai. Então, essa célula, né, captou o antígeno, né, processou, apresentou a célula, estimulou o TH1, e esse TH1 vai liberar essas interleucinas. Né? O final delas, né, o final daqui, é, como eu disse, o aumento da fagocitose. A diferença entre a hipersensibilidade tuberculínica de contato é que a tuberculínica, o antígeno, ele é intradérmico. Então, a gente vai ter uma reação cutânea que avalia a sensibilidade de um indivíduo a determinado micro-organismo após uma exposição prévia. Então, na verdade, assim também como a de contato, nós vamos avaliar a resposta de memória. Tá? Só que essa resposta de memória é por micro-organismo que com certeza o paciente já entrou em contato. E aqui o antígeno é intradérmico. Então, aqui, entre 24 e 72 horas, acontece a mesma coisa. Tá? Ele vem, a única diferença é que esse antígeno, ele é intradérmico. Então, ele não vira epitélio aqui. Ele penetra na epiderme e aqui ele se transforma no antígeno completo. E dali faz o mesmo caminho. Já ia sair. E a granulomatose
ou seja, de melhorar, de estimular a fagocitose. Então, com isso, às vezes ele consegue resolver o problema, às vezes não. Às vezes o antígeno fica lá e ele sozinho não é capaz de resolver o problema. Então, essa persistência desse antígeno é capaz de estimular mais ainda uma resposta, e como ele está persistindo ali, faz um granuloma. Tá? E a gente vai conversar lá para frente. Então, persistência do antígeno e impossibilidade de destruição do antígeno pelo macrófago do linfócito. Professor, mas essa persistência do antígeno é em que lugar dentro do macrófago? E daí o macrófago não consegue destruir, mesmo já estando dentro dele. Eu vou mostrar. Tá bom. É a tuberculose, sarcoidose, esquistossomose, leishmaniose. E a diferença é que você pode ter esse tipo de reação granulomatosa por um agente não vivo, não é um micro-organismo, uma substância, tá? Química sozinha. E aí ele não vai ser imunológico. E a diferença entre um e outro é a presença dos linfócitos na periferia do granuloma. Vou mostrar o granuloma. Os atores da hipersensibilidade granulomatosa são as células epitelióides e as células gigantes de Langerhans, que é diferente da de Langerhans. Tá? E a lesão granulomatosa. Então aqui, mesmo esquema, tá? Vai lá, a célula, TH1, aí ele captou o antígeno, mas ele não foi capaz de destruir. Então esse estímulo continua para tentar destruir. Só que esse estímulo persistente vai fazer com que esse macrófago fique ativado, e se ele não conseguir resolver, essa ativação continua. E aí vai haver uma diferenciação desse macrófago para a célula epitelióide. E se essa célula epitelióide também não é capaz de resolver o problema, elas vão se juntar. Tá? E sob o estímulo do TNF, ela vai se transformar na célula gigante multinucleada, que é a célula de Langerhans. Sim? Então, com isso, acontece essa reação granulomatosa porque ele não consegue destruir. E é aquela história, se você não consegue destruir o antígeno, você vai inutilizá-lo da menor, vai inativá-lo da melhor maneira possível, mesmo que ele fique vivinho ali, mas tem que ficar fora do contato do sistema imune. Então, no final das contas, a reação ela vai ter nesse paciente tanto macrófago ativado, tanto células gigantes multinucleadas. Isso aí. Mas pode ter algum momento que tem mais um e menos outro? Aí vai depender da persistência. Se ele ficar muito tempo, se ele conseguir resolver o problema, né? Acabou. Então você não vai ter persistência, ela não vai ter granuloma. Se o antígeno permanecer ali, e o macrófago não consegue terminar com ele, continua com interleucina até ou destrói ou fecha. Tá? Que é o próximo, que é o nosso esqueminha. O esquema que eu fiz foi comigo tuberculose, né? Captado pela célula, né? Interferon, vai lá, vai no macrófago. Mesma coisa, né? Que acontece com tipo 4 de contato e a tuberculite. Como ele não consegue destruir aqui, mais interleucina vai mandando. E aí essa vai haver a diferenciação na célula epitelióide. No interleucina 2 e TNF-alfa e o interferon gama vão ativar o macrófago? Isso. Eu não sei se vocês lembram, que eu falo para vocês e falo para o pessoal da alergia. Para que haja essa ativação do linfócito, tem que ter 3 sinais. Tá? Um é a ligação do MHC com o receptor T. 2, as moléculas de coestimulação, pode ser ativadora ou inibitória. E o terceiro é L2. Então, ela é necessária para que haja essa ativação. Sem isso, sem uma desses 3 sinais, não há essa ativação. Então, sempre vai ter IL2. Que aí se junta ao TNF, que vai estimular, e aí não consegue controlar, não resolveu.
O interferon é do TH1, Ah, então também tem, claro. que tem a TNF. Tá. TNF é uma interleucina do sistema imune. E aí não controlou, não destruiu células gigantes. Então, um exemplo clássico é a tuberculose. Então, o macrófago capta, né, o micobactério, ele não consegue destruir, está sendo estimulado, vai formando um granuloma. O granuloma são as células inflamatórias que vão tentar bloquear esses macrófagos que fagocitaram o micobactério, mas não destruíram. Aí ele fica aqui fechadinho. Se ele formou o granuloma, conseguiu destruir e resolver o problema, ele vai calcificar. Lembra que fibroblasto de cálcio é a chamada recuperação que todo processo inflamatório tem. Tá? E aí, se isso de repente está lá no granuloma, tudo bonitinho, né? Ele não consegue, ou algum fator destrói ou abre esse granuloma, tá? Volta a ter micobactéria ativa. E aí fecha o ciclo. Tá? Sim. Aqui é uma bela foto do granuloma. Nós temos micobactério, né? os macrófagos englobando, né? E as células inflamatórias ao redor para tentar bloquear essa passagem. Vê que aqui já tem um fósforo, macrófago aqui já englobado, macrófago ativado, né? Células multinucleadas e vão juntando para tentar não deixar que esses antígenos se transformem em doença. Professor, então a formação do granuloma é tanto TH2 e TH1. É TH1. Porque o TH2, quando você fala em TH2, você lembra de eosinófilo. Tá? Sempre que pensar em TH2, é eosinófilo. Então, aqui no granuloma, o eosinófilo não é um fator principal. Ele é para conter. A contenção desse processo é feita por fagocitose. A fagocitose é o mecanismo de eliminação desse germe. Entendeu? Então, o micobactério é um germe, assim como o herpes, que é vírus, assim como o Epstein-Barr, são germes intracelulares. Eles ficam dentro da célula. E ali, ele dentro da célula, é ali que ele reproduz. Ele precisa estar lá dentro. Se o macrófago não acaba com ele, ele vai se criar lá dentro. E aí vai proliferar até o ponto que vira doença. Mas você só com o granuloma da TV ou qualquer granuloma? Qualquer granuloma. A diferença foi o que eu falei. A única diferença é que vamos supor que aqui seja um corpo estranho, um fio, um zinco, um mineral desse, ele não vai ter uma reação tão expressiva à base de linfócitos, porque isso aqui é um micro-organismo vivo e a defesa está montando. Mas, se você tem qualquer produto inerte aqui, que você não consegue destruir, você vai montar o granuloma para tentar afastar ou conter essa agressão. Para qualquer que aí, por exemplo, no caso de vocês, que é preenchimento, faz, né, que pode formar granuloma, o fio que fica preso ali, a reação é essa. Comparando, né, essas tipo 4, no caso aqui, tipo 4A, é uma tabelinha que mostra a diferença entre elas. Então, a hipersensibilidade de contato é uma reação que é epidérmica e causa um eczema. Já a tuberculínica, ela causa uma induração local e o antígeno é intradérmico. E a granulomatose ela é muito mais persistente, porque precisa de um tempo até bloquear toda aquela reação. Você tem uma induração
localização local e acontece pela persistência ou presença do corpo estranho. No macrófago. Ou macrófago. Né? Daí esse antígeno vai estar no macrófago. Sim. Né? Mas olha só, ele vai estar no macrófago, ele está soltinho aqui. O macrófago vai englobar. Se ele não dá conta de englobar, isso aqui vai disseminar. E aí disseminando vai virar doença. Se o organismo não é capaz de fazer um granuloma, vai ter a doença. Entendeu? Então, seja a incapacidade do organismo fazer um granuloma, ou uma quantidade muito maior do antígeno que o organismo é capaz de resolver, aí você tem a doença. Acho que esse é o último. Esse tempo de reação aí, o que seria? Por exemplo, uma glândula que tinha um tempo para se formar. Isso, para você poder identificar a presença dele. Então, por quê? Quando você faz, por exemplo, o teste de contato, né, que é você bota o antígeno epidérmico, você tem que esperar pelo menos 72 horas para você ver a reação. Se você ler antes, ou se você avaliar antes, essa reação pode não acontecer. E cada vez mais o que tem se visto é que o ideal, o melhor dos mundos, seria a leitura com 96 ou até 7 dias. Ou seja, quanto mais demorado. Por quê? Porque algumas substâncias elas demoram a fazer com que o sistema imune reaja, apareça, para que ela seja evidente, ou que ela seja perceptível pelo teste. Mas em média, é isso. Com 48 horas, 72 horas, você já tem uma reação. Já dá para você identificar essa reação. Da mesma forma, quando a gente faz o teste, quem já passou da alergia, o teste de imunidade celular. Então a gente coloca candidina, coloca tricofitina, toxoide estafilococco e a gente injeta via intradérmica. E intradérmica a gente lê com 48 horas e aí a gente lê a indicação. Diferente do eczema que a gente vê a reação. A tipo 4B é a reação que puxa mais para o braço TH2. Sendo TH2, né, as interleucinas IL4, IL3 e IL5, IL4 e IL5 andam sempre juntinhos. Na verdade, as três andam sempre juntinhos. E o TH2, ele chama mais linfócito CD4 e eosinófilo. E L5 é a grande interleucina quimiotática para o eosinófilo. Então você vai ter uma alteração, uma resposta eosinofílica. E a manifestação seria a erupção macropapular com eosinofilia. E daqui vocês entendem, por exemplo, que aqui não está escrito, mas certamente vocês já ouviram falar que a dermatite atópica, dependendo às vezes do fenótipo dessa dermatite atópica, você não tem só TH2. Você começa a ter um processo inflamatório tão pesado, com outras células e puxado para o outro braço, TH1. Então, a base da hipersensibilidade tipo 4 é o linfócito. As outras células ajudam o processo. Na verdade, ajudam a piorar a reação. É para ajudar, mas às vezes complica. Então, todo aquele esquema que a gente já viu, chegou aqui, sensibilizou o linfócito. Então, o CD4 vai liberar interleucina, IL4, IL3 e IL5, que vão chamar a eosinófilo a campo, que vão infiltrar a epidemia, para tentar resolver o processo inflamatório daqui. Então, essa é a clássica fisiopatologia da doença respiratória. Reação à droga e sistêmica, síndrome sistêmica e reação à droga. Eosinofílica. Sabia que está faltando alguma. Claro, eosinofilia, sabia que está faltando alguma. Síndrome eosinofílica e sistêmica reativa à droga. A tipo C, eu acho que eu digo que é a única que dá para a gente fazer o método mnemônico, que é sede citotóxica. Mais fácil da gente saber. Então, assim, tipo U, a
é 1. 1 vem logo depois do 2. Então, o tipo B é TH2. TH2 é eosinófilo. Tipo C, C de citotóxico. Só sobra D, que é neutrófilo. Então, não dá para errar, né? Não dá para errar, né, gente? Muito bem. Então, a tipo 4C é a reação citotóxica que é mediada pelo CD8. E aí é aquela liberação de perfurinas das enzimas e faz ligantes que destrói a célula. Então, são aqui é a clássica reação tardia no medicamento. Ou qualquer lesão de célula mediada por agência por droga ou por outro processo, como aqui a dermatite de contato. Já passamos por aquela fase, né? Chegamos aqui no CD8, aí o CD8 começa a lançar suas substâncias, perfurinas e hidrosina, que vão destruir a célula, formando aqui uma bolha. E aí essa bolha se rompe, e dependendo da intensidade da reação, a gente vai ter uma reação bem importante. Quando é só a dermatite de contato, né, essa reação ocorre, você tem necrose de algumas células epidérmicas, mas não é essa monta como é a Stevens-Johnson e a necrose epidérmica tóxica. Então aqui o linfócito vem, aí destrói, libera suas substâncias, que ela é citotóxica, destrói aqui tudo, mata os queratinócitos e abre uma bolha aqui. E a tipo D, que sobrou, é a do neutrófilo, então ela libera, tem a presença dessas substâncias, isso aqui é a quimiocina, que é a tratora quimiotática para neutrófilo, e aí é LC7. E aí a gente vai ter, né, a pustulose exantemática generalizada aguda, ou a psoríase pustulosa. Então, na psoríase pustulosa, a gente tem infiltração de neutrófilo, que é essa aqui. Então, nós vamos ter, né, pústulas assépticas, porque aqui você não tem um micro-organismo aqui chamando neutrófilo. Aí você tem essas pústulas, né, e a pústula subicórnea é a que caracteriza a pele. E o esquema é o CD4, que libera as quimiocinas, que chama neutrófilo, vai neutrófilo. Bom, todas essas reações envolvem uma hipersensibilidade mediada por célula. Então, defesa contra micro-organismos intracelulares, foi aquilo que a gente conversou sobre intracelulares obrigatórios, rejeição de enxerto, reação a enxerto hospedeiro, rejeição de tumores, doenças autoimunes e reações adversas a medicamentos. Então, todas essas a gente encontra esse tipo de hipersensibilidade. As doenças que são manifestas pela hipersensibilidade por célula, sarcoidose, tuberculose, esquistossomose, hanseníase, reações tardias a medicamentos, as farmacodemias. Na verdade, as farmacodemias graves, reações graves a medicamentos. Aqui é só para lembrar por que a autoimunidade está presente, né, que pode ser mediada, né, pela hipersensibilidade do tipo 4. Então, você tem um antígeno, né, que se liga lá na célula apresentadora de antígeno, é captada, vai no linfócito e forma o linfócito de memória, os linfócitos efetores. Só que esses linfócitos, eles podem reconhecer outras células que teriam um epítopo, né, um fator parecido com uma célula do hospedeiro. Então ele é produzido por conta do antígeno, mas ele passa a ter uma sensibilização àquela própria célula, ao antígeno. E aí ele vai começar a atacar células do próprio organismo. Então, essa é a característica de uma reação cruzada. Tá? A tuberculose, que eu também é mais próximo de vocês por causa dos imunobiológicos, mesmo esquema, né? Então, ele capta, e aí ele pode destruir, ele pode lá demorar a destruir, ele pode formar um granuloma e segurar a reação, e aí a gente tem uma tuberculose latente, ou ele não é capaz de segurar o processo e os
micobactérias se disseminam e a gente tem a tuberculose ativa. E aqui, que é o motivo de tanto falar da tuberculose, é por causa do anti-TNF. Por isso é que todo paciente que vai fazer um TNF, ou anti-TNF, ou que está fazendo uso, ele tem que ser monitorado. Porque aquela interleucina que mantém o granuloma, que é o TNF, ela vai estar bloqueada. E aí ele não vai conseguir manter nem manter o granuloma, nem formar o granuloma caso ele seja infectado. As reações tardias, existem duas hipóteses para a reação tardia a medicamento, a gente também vai falar de reação a medicamento. A teoria do apteno, ou seja, a mesma história do apteno. O apteno é um antígeno incompleto, ele se liga a uma proteína do organismo e aí então o macrófago vai captar e apresentar a célula T. Ou esse macrófago capta esse apteno é metabolizado dentro da célula, esse metabólico ele passa a ser um antígeno completo. E aí então dali ele se sensibiliza no linfócito T. Ou ainda a chamada conceito PI, ou interação farmacológica, que você perpassa todo esse mecanismo de captado pela célula, apresentadora de antígeno, que apresenta ao linfócito, o linfócito vai para frente. Não, ele passa direto, não há sensibilização. Então, ele capta aqui, o macrófago vai e apresenta direto. Esse aqui é um dos motivos pelos quais antigamente se dizia que para você ter uma reação a medicamento, você teria que ter uma sensibilização antes. Isso se você é um paciente de hipersensibilização. Porque você pode ter uma medicação que você capta, tem essa reação aqui, e depois, na primeira exposição, você tem a reação, e